Bem-vindos a mais um episódio do Videocast for You, um espaço do TikTok for Business. Nessa terceira temporada, eu, Marina Santelena, recebo o time do TikTok, marcas e creators para entender os diferentes impactos do TikTok, tanto no universo das marcas quanto na nossa cultura. E hoje vamos falar de uma solução inédita do TikTok que vai mexer com o futuro das descobertas e das compras. É o TikTok Market Scope. Em um mundo cada vez mais complexo, com cenários de mídia cada vez mais fragmentados, ganha quem consegue entender o comportamento do consumidor de verdade, por meio de dados que podem ser consultados em tempo real. E se a sua estratégia de marca fosse alimentada por insights de verdade e não por adivinhações? É sobre isso que a gente vai conversar com Felipe Faria, que é gerente de marketing de produto do TikTok, Silvia Branco, gerente sênior de relações públicas e redes do Boticário, e Flávia Kemi, que é creator, que fala de moda de forma muito bem-humorada. São eles que nos ajudam a entender como o TikTok Market Scope pode ajudar as marcas. Sejam bem-vindos, pessoal. Obrigada. Muito obrigado. Muito bem-vindos. Acho que vai ser muito legal essa conversa, porque eu quero entender tudo sobre as soluções do TikTok. Vamos começar com o Felipe para explicar para a gente, bem mastigadinho, assim, o que é o TikTok Market Scope e como é que ele pode ajudar a gente. Boa, Marina. Bom, o TikTok Market Scope é uma plataforma de dados, mas é uma plataforma de dados diferente. Imagina que uma marca está produzindo conteúdo todos os dias no TikTok. Ela está produzindo conteúdo orgânico, ela está fazendo campanhas de mídia, ela está fazendo parcerias com criadores. E do outro lado, a gente tem os nossos usuários interagindo com esses conteúdos. Tem gente que vê 2 segundos de um vídeo e pula, tem gente que vê o vídeo até o fim. Tem gente que vai lá e compartilha aquele vídeo daquele produto com os amigos, com a família. Tem gente que vai lá e adiciona um produto que viu no carrinho. E tem gente que vai lá e compra. O que o TikTok Market Scope faz é conseguir conciliar todos esses dados e entregar para as marcas que a gente está convidando para ter acesso a essa plataforma, para ver 2 coisas principais. Como que está o funil de vendas dessa marca no TikTok e também como, com insights qualitativos, que está a percepção dessa marca na nossa plataforma. Aliás, explica um pouquinho para a gente o que é esse funil de vendas, só para a gente traduzir para todo mundo, para a gente começar a conversa já nesses termos, de todo mundo entendendo do que a gente está falando. Muito bom, é uma ótima oportunidade, porque acho que está todo mundo ouvindo falar, né? Hoje na internet se fala muito sobre o funil de vendas e parece até que é uma coisa que surgiu faz pouco tempo. Mas, na verdade, a teoria do funil de vendas, ela começa antes de 1900, para vocês terem uma ideia, e ela basicamente ajuda as marcas a entenderem em que momento está um usuário ali que vai conhecer uma marca, passar a considerar e finalmente comprar. É por isso que é um funil. Normalmente uma marca vai fazer a sua marca ficar muito conhecida, então ela vai lá fazer um monte de mensagem para chegar para muita gente. Depois que essas pessoas começaram a ver essa marca, esse produto, elas olham para esse produto, entendem um pouquinho dos atributos e elas passam para uma etapa de consideração, em que elas estão próximas ali a uma intenção de compra. E, por fim, elas vão converter. E quando essa marca converte, aí ela chegou no fundo desse funil. Colocando numa realidade do comprador, por exemplo, eu estou ali olhando um batom, apareceu para mim um batom ali da Eudora. Vou considerar esse batom aí, apareceu uma vez, aí eu falei, legal. Não olhei, mas aí eu estou no meio, eu estou namorando ainda. A gente pode dizer que eu estou no meio desse funil. Assim, exatamente, né? Você está na fase de consideração. Tá. Você já saiu lá do awareness, que é aquela fase de consciência, que você já ouviu falar desse batom, e você já chegou num momento, algo aconteceu aí no meio desse caminho, e aí você já chegou, já se tornou uma audiência de consideração. Nossa. E quando você comprar esse batom aí, você virou uma Se audiência aparecesse uma creator falando assim, 3 motivos para você comprar esse batom, eu comprava na hora, se eu já estivesse nessa fase de consideração. Agora, Silvia, vocês usaram alguns insights aí do TikTok Market Scope para formular algumas campanhas? Que tipo de insights vocês tiveram? O Grupo Boticário, na realidade, ele testou 3 marcas, né, dentro da plataforma. E a gente resolveu testar a plataforma muito porque a gente viu que ela transformava dados em insights. E ela entendia da jornada do usuário.
Então, aqui é muito com o objetivo também e com a oportunidade da gente conseguir escalar mais as campanhas e a gente conseguir também ter planos mais assertivos aqui, estratégicos. Olhando muito para as fases do funil, né, que foi esse ponto que o Felipe falou, então, awareness, consideração e conversão, e também para a segmentação de público. E a gente entrou com um teste em 3 marcas. Então, a gente testou Quem Disse Berenice, a gente testou com a campanha de Meninas Superpoderosas, a gente testou Eudora, com a campanha de Nutriacid, e a gente testou também Boticário com a sua campanha de Cuide-se Bem. Então, a gente acabou testando 3 categorias, né, dentro da ferramenta, que foi make, cuidados e cabelos. E a gente conseguiu já ver alguns resultados bem expressivos, né? Por mais que a gente tenha testado categorias diferentes e a gente tenha visto que elas performam, obviamente, de forma diferente, um resultado muito legal que a gente viu foi o incremento de audiência. A gente conseguiu ver o quanto que a gente conseguiu alavancar o volume de consideração dentro da plataforma, inclusive vendo versus concorrência. Então, a gente já conseguiu ver um ganho no uso dessa ferramenta. Nossa, muito bom, né? Eu queria, assim, entender muito mais desse universo para entender, assim, que tipo de coisa que os creators, eu também sou creator, né? A gente pode fazer, nós creators. Porque, por exemplo, Flávia, você trabalhava em agência, você já tem essa expertise também que você traz ali, né? Ex-blogueira, blogueira CLT. Eu era um pouco a Hannah Montana, né? Eu vivia um pouco do melhor e do pior dos dois mundos. Então, eu era blogueira CLT, então eu tinha essa experiência na agência, mas também agora, né, como blogueira, assim. Então, é muito legal observar. Acho que tem esse momento que você salva o vídeo, que você fala, ai, gostei, salvei, compartilha ali com uma amiga, você fala, ai, gente, isso é muito legal. Não é só o like, né? E acho que também tem muito a parte dos comentários. Acho que no TikTok, os comentários, eles são muito esse espaço de conversa, né? Acho que é a rede que tem mais esse espaço de conversa que a gente consegue tirar dados de lá, né? As pessoas pedem cupom, então é muito legal observar essas métricas ali também para juntar ali com o funil. E quando chega de uma marca, assim, você vai trabalhar com Boticário, inclusive, que você já trabalhou. Minha parceira, eu amo. Quando chega um briefing mais específico, assim, falando o que a marca pretende com aquele seu vídeo, aquele conteúdo pelo qual ela está pagando, você consegue transformar aquilo num conteúdo que seja mais impactante para a sua audiência? Super. Eu acho que o creator tem esse papel, né, de ser o tradutor ali do que a marca quer para a comunidade. E aí eu acho que o briefing ele é muito importante para ele ser específico, né? Então, assim, tem uma parte de awareness, né, da gente conhecer a marca. Então, pode ser um conteúdo mais aspiracional, né, um conteúdo para a pessoa saber que essa marca existe. Aí, quando é já um conteúdo, assim, de conversão, aí a gente coloca ali no dia a dia, bota ali os 3 motivos, os benefícios, bota um CTA mais claro, né? Então, acho que baseado ali no objetivo, a gente consegue adaptar o formato e adaptar também o que a gente quer comunicar ali. Não, muito bom. E, Felipe, agora sim, quero saber mais coisas, porque quero entender como que o TikTok entende que essa pessoa está considerando. Assim, olhou mais para o lado direito ali da tela, passou 1 minuto olhando, escolhendo a cor do batom. Como que vocês descobrem que a pessoa está nessa fase de consideração? Muito boa pergunta. Eu acho que o TikTok Market Scope ele é mais um exemplo de como o TikTok gosta de inovar, né? A gente desenvolveu uma metodologia própria para calcular a consideração. Hoje a gente tem mais de 10 eventos realizados ali pelo usuário em diferentes gradações que a gente usa a partir de uma metodologia estatística desenvolvida lá pelos cientistas de dados que nos ajudam a categorizar essas pessoas. Por exemplo, a duração de views acumulados. Não vou entrar aqui, né, com muita profundidade no Techniquez, mas imagina que ao longo de 15 dias eu já vi 1 minuto e meio de um vídeo de Malbec e você viu 2 minutos. Provavelmente você está mais perto de virar uma audiência de consideração. Agora, imagina que eu já compartilhei com a minha mãe, por exemplo, um vídeo do batom da menina superpoderosa para ela comprar, por exemplo, para minha irmã no aniversário dela. Esse também é um evento que a metodologia vai me ajudar a categorizar essa pessoa como consideração. Então, a gente está traqueando todos os comportamentos dos nossos usuários, obviamente de maneira anonimizada, para entregar esses dados para as marcas, para que elas consigam, inclusive, fazer campanhas mais eficientes
e mais focadas naquelas pessoas que têm determinados interesses, né? Então, eu acho que a grande revolução é essa metodologia que é própria do TikTok e padronizada para toda a indústria. E quando você consegue... Desculpa, pode falar. Não, eu ia até complementar, que eu acho que esse ponto que o Felipe traz, eu acho que é muito também da gente usar esses insights a favor da marca, né? Então, quando a gente está falando da campanha de Meninas Superpoderosas, a gente viu que estava quente na frente de busca e a gente transformou isso em asset de conteúdo. E a gente fez isso fazer parte da nossa campanha. E daí a gente viu, de fato, que trabalhando com mais textura, com mais appeal de produto, e a gente acabou focando em Meninas Superpoderosas também muito no formato de ASMR, ali a gente viu que a gente trouxe muitos novos para o topo e para o meio do funil. Então, acho que é bem isso, né? Usar, na realidade, acho que da inteligência desses insights e dessas informações que vêm para aplicar nas campanhas para conseguir ser mais assertivo na entrega final, assim. Dá para acompanhar até isso. A pessoa que ela não estava tão interessada, mas que você vai trazendo ela. Tá na beira, né? Tá ali, vamos. Só Às mais vezes aqui, é só um só mais, conteúdo, só né? mais Tá um compra, assim. pouquinho. Às vezes você tá tentada, aí você é impactada, aí você compra, né? Mas daí eu acho que também tem um ponto da gente pensar em assets que tenham mais apelos comerciais, né? Porque daí você consegue pegar pessoas que já estão engajadas e consegue convertê-las com esse asset. Então, também tem um pouco da estratégia ali de conteúdo com mídia, né? Para conseguir realmente levar essa pessoa para o final do funil, que no final todo mundo quer que as marcas convertam mais, né? E dá para ter dados também de demografia, dados de gênero, dá para saber idade, gente, é muita coisa. É bem legal porque o TikTok Market Scope ele entrega 3 coisas principais para as marcas. A primeira delas é saber quantas pessoas estão em cada uma das etapas do funil. A segunda delas é saber exatamente isso. Será que a pessoa, por exemplo, que eu estou atingindo na minha campanha é mais mulher, é mais homem, é mais geração Z, é mais 35 mais, como eu? Ou será que ela está no Nordeste? Ou será que ela está no Sul? E a pessoa que converte é diferente? Né? Então, você consegue, inclusive, adaptar a sua estratégia de acordo com o que você está vendo de cada uma das etapas do funil, né? Então, você pode olhar, por exemplo, nossa, como as pessoas 35 mais converteram nessa campanha. E aí, a terceira entrega é a possibilidade de acionar essas audiências. O TikTok Market Scope permite, por exemplo, que aquela pessoa que está lá na sua audiência de consideração seja composta no que a gente chama de audiência customizada, e aí a marca consegue fazer uma campanha focada naquela audiência de consideração, que é muito importante, e depois eu posso falar um pouquinho. Por que essa audiência é tão importante? Por quê? Já fala pra gente. Maravilha. Uma das coisas que a gente descobriu quando a gente lançou o TikTok Market Scope é que essa galera que está descendo no funil, né, aquela que já está considerando ali comprar o batom da Eudora, ela, primeiro, ela vai responder muito melhor aos nossos estudos de branding. Hoje a gente tem várias ferramentas de mensuração, por exemplo, o que a gente chama de estudo de brand lift. Logo depois de rodar uma campanha, uma marca pode rodar junto uma pesquisa para saber se aquelas pessoas que foram impactadas por aquela campanha estão lembrando mais daquela marca, estão mais familiares com aquela marca, ou se estão até com mais intenção de comprar aquela marca. E essa audiência de consideração, a gente percebeu que responde muito melhor a esses estudos de branding. E segundo, a gente descobriu, pelo nosso modelo que a gente está hoje no Brasil, que essa galera que está no meio do funil converte 6 vezes mais do que quem ainda está lá no topo do funil na fase de awareness. Então já é um pessoal que já está assim, com um pezinho na compra, né? Já estão ali. Já estão com a sacolinha, sabe? Você fica só considerando. Será que eu, às vezes, está esperando um cupom, né? Inclusive, quem aqui nunca colocou um produto no carrinho e falou, ai, depois eu vejo. Colocar o produto no carrinho é um dos eventos que a gente considera para categorizar uma pessoa como uma audiência de consideração. Já está ali com meio caminho, mais de meio caminho andado, né? Exatamente. Felipe, então como que uma marca pode pegar todos esses dados e pegar pela mão ali o seu consumidor e levar ele dessa fase de awareness para a consideração, que é esse lugar em que ele já está com um pezinho na compra? Olha, eu acho que cada marca vai ter uma estratégia, mas tem uma coisa que é unânime pelos dados que a gente já tem visto. Mais da metade dos vídeos que geram audiência de consideração, que são aqueles que levam as pessoas lá do topo para o meio do funil, são vídeos com creators.
Olha Então, eu acho que a gente tem aqui uma expert que pode falar um pouquinho mais sobre isso. Eu acho que o TikTok, né, os creators funcionam muito como aquela amiga próxima que vai te dar uma dica. E acho que esse formato de você falar com a câmera, de você mostrar ali o produto, muito próximo ali, eu acho que funciona muito. E aí eu acho que você pode inserir de vários jeitos, né? Acho que tem formatos ali de você mostrar no seu dia a dia, num vlog, mostrar como o produto funciona, você destacar ali também os benefícios do produto, né, a parte funcional, porque é uma boa compra, né? Porque hoje em dia a gente tem muitos produtos, né? Então acho que você ter essa chancela do creator é legal porque você fala, confio nele, né? Confio na experiência dele, enfim, confio na opinião dele, eu vou comprar. E eu acho que tem várias formas, né? Vários formatos que você pode inserir ali no seu conteúdo. E como é que o Grupo Boticário trabalha com os creators, assim, em geral? Vocês pegam essas informações e traduzem isso numa intenção ali de... Tanto num casting, né, de pessoas que vocês desejam trabalhar, quanto numa linguagem para essas pessoas? Acho que a nossa relação com os creators é antiga já aqui, né? E a gente tem muito uma prática que é sobre deixar livre para o creator criar da sua forma, né? Até para ser muito genuíno com a audiência dele. Olha, eu já trabalhei várias vezes com o Boticário e acho que o briefing deles é muito bom, assim, porque eles realmente deixam espaço para a gente criar com autenticidade, assim. Eu acho que esse ponto é bem importante e eu acho que isso também volta como resultado para a marca, assim, né? Então, quanto que é um conteúdo verdadeiro e que faz parte da rotina daquele creator, e daí a gente consegue ver isso em resultados de consideração e de conversão, né? Então, não é sobre a marca estar colocando a fala, né, sua no criador de conteúdo. É o criador ter liberdade, de fato, para criar o seu conteúdo em cima de um briefing bem direcionado do que a marca quer falar sobre aquele produto, né? Mas dando essa liberdade criativa para o criador mesmo. A gente estava falando um pouco antes aqui que eu trabalhei com o Boticário. Lá atrás eu trabalhava em agência também, eu era atendimento do Boticário e sempre teve isso do DNA, no DNA da marca, acho que do grupo, de trabalhar com pessoas reais e também falando com pessoas reais, né? Porque no final das contas é isso. Então, muito legal. E eu sei que vocês estão trabalhando agora com Gen Z, usando esses dados para trazer mais pessoas da Gen Z para considerar ali a marca, porque Boticário é uma marca também que tem muitos anos, né, de estrada. A gente eu lembro da minha infância, lembro de minhas tias, Macherry, lembro das propagandas e trazer agora para andar junto com o presente, né? Acho que dentro da estratégia da nossa aqui de TikTok, geração Z é uma audiência que a gente vê muito relevante assim para a marca, né? Daí, trazendo como exemplo, né, a gente estava com uma ação agora de dorama, uma campanha que a gente fez, onde a gente pesquisou muito esse target, a gente identificou a oportunidade e a gente fez voltar um comeback de um produto que estava sendo pedido por essa comunidade, que é Cuitzbem Morango e Leite. E aqui, o que a gente vê? Né? A gente vê que, em resultado, então, na primeira fase da campanha, a gente tinha um kit, e era um kit que era temático, né, de dorama, e tinha produtos de Cuitzbem Morango e Leite. E a gente estava com estoque para durar 20 dias e esgotou em 4 dias no e-commerce. Então, para mim, aqui diz muito sobre a marca também ser muito genuína na forma de lidar com essa comunidade, entender o produto certo para conectar e mostrar a relevância no resultado, né? Poder mexer ponteiro de negócio mesmo. Que é isso, ver esses dados e trazer de volta, né? Teve alguma surpresa para vocês, assim, um dado que você falou, nossa, a gente não sabia disso e descobriu com o TikTok Market Scope? Aqui, falando de uma outra campanha que está no ar agora, que é sobre Egeu Kogu, a gente usou, inclusive, a plataforma para construir a audiência de perfumaria. E o que a gente notou lá, né? E a gente fez isso muito em busca de novos entrantes aqui. E a gente conseguiu trazer até agora na campanha mais de 49% de novos consumidores para a marca e metade disso sendo Gen Z. Então, a gente vê a importância deles também nessa construção de marca aqui. E, inclusive, aportando para a Egeu aqui, né? Que é a nossa marca que conversa muito bem com essa geração Z. Muito bom. Muito bom. E você, Flávia, teve alguma surpresa, assim, algum conteúdo que você postou que você falou, nossa, isso aqui está dando um resultado que eu nem estava esperando, assim, maior do que você estava esperando, uma resposta da sua comunidade que te surpreendeu? Eu fiz um conteúdo para uma marca, né, uma publicidade bem produzida, muito linda, e foi ok, assim. E aí, depois, para essa mesma marca, assim, mas foi um conteúdo orgânico, eu fiz um review da compra e, na verdade, esse conteúdo rendeu muito mais e vendeu do que aquele conteúdo produzidinho, né? Porque eu acho que o TikTok é isso, né? Dessa autenticidade, dessa coisa de você estar falando com a câmera, mais livre mesmo do que esse conteúdo mais produzido, mais fechadinho, assim, né?
É muito bom, mais artificial, né? É isso, né? O Felipe falou agora há pouco também, que funciona melhor quando não é tão produzido, tem essa cara de orgânico. Já tive conteúdos também que eu falei, nossa, está produzido demais. Espera aí, vamos bagunçar um pouco aqui. Não, e é isso o TikTok. Às vezes você posta, você não tá dando nada, né? Uma coisa você falando com a câmera e vai super bem. E aí, quando é um conteúdo produzido, às vezes não vai tão bem, assim, né? Pensando até na marca aqui, o que vale muito pra gente como indicador é quando o consumidor acha que é orgânico e o conteúdo não é. E daí, para nós, tem um valor, né? Porque realmente você conseguiu entrar dentro da jornada ali e mostrar que Quando não as era um pessoas conteúdo comentam, né? produzido. Assim, nem Exato. parece publicidade, né? Fui Exato. pegar ali na publi, né? Exato. Felipe, o TikTok Market Scope é uma ferramenta que está disponível para todo mundo, para marcas grandes, para médias, pequenas. Como que faz para ter acesso a ele? A gente quer que chegue para todo mundo, tá, gente? Mas a gente está falando de um volume de dados muito grande. Então, para vocês terem uma ideia, depois que a gente convida uma marca, demora mais ou menos um mês para essa marca receber a conta, porque vai ter uma galera lá de cientista de dados, de desenvolvedores, codando todos esses dados para entregar dados confiáveis e que fazem sentido na nossa metodologia. Então, nesse momento, a gente está convidando marcas de beleza, de moda, de e-commerce, de finanças e de alimentos e bebidas até o fim do ano aqui no Brasil. Mas a ideia é que a gente consiga expandir muito mais esses convites e chegar para todo mundo. E vai expandir. Olha esses resultados já, né, gente? Bom demais. Bom demais. Olha, Felipe, a gente já sabe que os creators são muito importantes para a consideração, mas o TikTok tem vários formatos de mídia. Tem algum que é mais importante para levar o cliente para esse lugar da consideração? Baita pergunta, Marina. A primeira coisa que uma marca vê ao abrir o TikTok Market Scope pela primeira vez é olhar para o meio do funil, porque ela já sabe, né, que essa galera responde muito bem aos nossos estudos de branding e converte muito mais. E aí eles nos perguntam, tá, qual formato de mídia eu uso para crescer o meu meio do funil, já que essa galera é tão importante. Por isso, a gente lançou junto com o TikTok Market Scope um novo objetivo de mídia que se chama Brand Consideration. Como é que funciona esse novo objetivo de campanha? A gente sabe que, pela nossa metodologia, tem vários eventos que a gente traqueia para categorizar as pessoas. Então, o que esse novo objetivo faz na hora que ele vai disparar uma campanha, é localizar lá naquele pool de usuários quem tem mais propensão a se tornar uma audiência de consideração. Seja por demografia, seja por hábitos, seja por interesses ou por comportamentos dentro da plataforma mesmo, né? E aí, por exemplo, o Grupo Boticário já rodou campanhas de Brand Consideration com Quem Disse Berenice, com Eudora e com o Boticário, com resultados muito bons, né? E isso é já um sinal de tudo que a gente tem para fazer aí pela frente junto com o TikTok Market Scope, né, Silvia? E complementando o Fê aqui também, eu acho que o que a gente olhou, né, são 3 frentes que para a gente é bem importante. Acho que a primeira delas é a gente falar sobre o olhar da base, então a possibilidade de várias segmentações que a ferramenta me permite fazer. E inclusive escolhendo o melhor momento que o usuário está do funil, que eu acho que é mega assertivo ir nesse caminho. A frente de listening também é onde a gente consegue ver como a marca está olhando para o seu histórico, a gente consegue também entender como a marca está versus a concorrência. As pautas quentes que estão vindo, e a gente consegue, inclusive, ver os vídeos que estão em crescente, né? Em volume crescente de busca, que a gente consegue até se comparar com a categoria de beleza, que é o que a gente faz lá dentro, e também sobre os termos de busca, né? O que está sendo mais buscado. Isso nos ajuda na construção do plano, de criar um plano de conteúdo que responda o que o usuário está pedindo de conteúdo. E, por último, acho que tem a frente de reporte, que a gente consegue analisar os conteúdos olhando muito para engajamento e conversão. Então, a gente consegue pegar tudo que está vindo e conseguir aportar de forma, eu acho que assertiva para o plano. E eu queria saber, Flávia, quando você pega essas informações que a marca já fez a filtragem dela, ela já criou os objetivos dela com base naquelas informações, e aí você recebe isso, né? Você cria ali o seu conteúdo. Quais dicas você teria para dar para pessoas que querem fazer isso? Porque hoje a gente tem muitas pessoas que querem trabalhar com criação de conteúdo. Sim. Você passou um tempão, né, com um pezinho ali no CLT, até você conseguir se jogar mesmo na profissão de creator. Então, quem quer trabalhar com isso, que dica você dá para fazer o trabalho direitinho e entregar para a marca o que a marca deseja também? Eu acho que uma coisa legal para você pensar como criador de conteúdo é criar formatos de conteúdo que a marca consiga se ver lá.
Então, tem muita gente que fala, quero trabalhar com marcas de beleza, mas não faz conteúdo de beleza. Então, tipo assim, você precisa mostrar um pouco sua rotina, os produtos, não precisa ser nada muito elaborado, mas entender formatos que as marcas consigam se ver, né? Às vezes um vlog, enfim, mostrar um pouco da sua rotina. Eu acho que é legal também entender as trends da plataforma para conseguir ligar isso com as marcas. E o TikTok é um lugar muito fértil para você crescer, criar comunidade. Acho que responder todos os comentários. Acho que dos comentários a gente consegue tirar muitos insights também, né? Muitos insights legais. E eu acho que a coisa mais importante é você criar um conteúdo nativo, né? Nativo da plataforma. Você entender a plataforma que você está criando, né? Porque cada plataforma tem suas peculiaridades, né? Tem seu jeitinho. E o TikTok tem um jeito muito específico. Então, olhar para isso e criar um conteúdo nativo acho que é o mais importante. Uma coisa bacana até que você comentou, que também a gente está cada vez mais atento aqui, é sobre o CM, né? A gente está ligado muito do que está vindo de conteúdo e de resposta do consumidor. E muitas vezes isso faz com que a gente crie uma campanha lá dentro. É muito legal, porque às vezes você está num vídeo assim viral e eu vejo o Boticário comentando. E assim, às vezes você está assistindo o vídeo enquanto você vê os comentários, né? Então é um espaço muito legal de conversa, né? E às vezes a área de comentários ela é até mais divertida do que o post. Né? Tem mais like em um comentário do que um like Mas eu acho no que tem post. muito insight que vem dali, Sim. sabe? Eu acho que muitas marcas não estão atentas do que está vindo. E ter, eu acho que uma presença de CM ali, né, respondendo no real time, captando tudo que está vindo do consumidor, é muito rico, assim, para quem ainda mais lida nessa parte de conteúdo de campanha. E muitas vezes um conteúdo que bomba ou uma campanha vem de um insight que veio do próprio consumidor num comentário, às vezes, né? E numa linguagem muito própria da marca, né? Tem marcas que desenvolvem isso muito bem, assim, aqui é o Boticário falando, né? Então, já tem essa linguagem muito característica. Agora, vocês estavam falando, eu fiquei com uma dúvida aqui no final. No TikTok Market Scope, né? No meio do funil, a pessoa está lá no meio do funil, está quase comprando. Existem gradações no meio desse funil? Do tipo, essa pessoa tem 70% de chance de comprar, mas essa tem 80%. Mas essa tem 90%. Existe isso ou não? Ela está só no meio ali? Sabe que eu trabalho com marketing de produto, né? E uma das coisas que a gente mais usa para desenvolver o produto é o feedback dos nossos usuários. Então, a gente ainda não tem, mas já estou anotando aqui, vou conversar com os desenvolvedores. Eu fiquei pensando nisso na hora que você falou agora, mas muito legal assim, saber que tem essa ferramenta, e eu queria saber de você alguma dica para as marcas que já estão usando essa ferramenta, como que elas aplicam esses dados de um jeito mais assertivo nas suas campanhas, como é que elas traduzem isso em uma coisa mais palpável. Bom, o que a gente vê, Marina, é que ainda tem muita gente, muita marca que olha muito para o topo do funil e muita marca que só quer saber de fazer conversão. Vou só trabalhar meu fundo do funil, fazer só campanha de performance. E uma coisa que a gente já percebeu é que as marcas que querem ir além precisam olhar para o funil como um todo, né? Porque é importante para construir marca trabalhar não só o topo, mas também o meio do funil, para que as suas campanhas de performance sejam cada vez mais eficientes. Então, a nossa dica, a nossa recomendação é olha para o funil tudo e não deixa de olhar para o meio do funil, porque ali tem umas pepitas escondidas muito valiosas. E no TikTok tem muito isso, gente. O TikTok ali tem várias pepitas de ouro a serem descobertas ali. Tem muita comunidade para crescer. As marcas têm um campo muito fértil lá também. Tem muito produto legal saindo, né? A gente já falou aqui de TikTok Shop, que foi lançado esse ano. Então, tem 1000 oportunidades lá no TikTok Shop. E é isso, a gente vai chegando aqui ao final do nosso episódio. Muito obrigada, Felipe. Obrigada, Flávia. Obrigada, Silvia. Obrigada a você. Obrigado. E esse foi mais um episódio aí do nosso Videocast for You. Eu espero vocês para um próximo episódio, tá muito legal. Tem várias conversas interessantes aqui sobre o TikTok, vários creators legais aqui, várias marcas dando seus feedbacks, falando a sua experiência com o TikTok. Então você, sendo de marca, sendo um usuário da plataforma, sendo um profissional de marketing, acho super legal ficar de olho por aqui, porque vai ter muito mais coisa desse tipo. Fica aqui com a gente, em breve a gente se vê. As opiniões emitidas pela host e convidados nesse episódio não representam a opinião do TikTok e seus afiliados.